Olá, Moisés Oliveira aqui. O assunto desse vídeo é prosperidade não é dinheiro. Existe um paradigma, uma noção de que prosperidade está associada à quantidade de bens ou dinheiro que alguém tem. E se você olhar um indivíduo como um único e isolado ser, isso pode até ser verdade. Existem pessoas que têm muitos bens, que possuem carros, até helicóptero, avião, tudo, e existem outros que não possuem bens nenhum. No caso, não tem nem um computador em casa, não tem acesso a um celular, ou nem tem uma casa. Isso é verdade. Mas no aspecto de grupo ou de sociedade, isso fica um pouco diferente. Porque imagine uma pessoa muito rica, que possui helicóptero, avião, que possui de tudo. Se essa pessoa não tiver quem lhe forneça alimento, que é uma necessidade básica para a existência, ou água, ou qualquer coisa do gênero, numa situação de guerra, a primeira coisa que acontece é a escassez de recursos para sobrevivência. Na verdade, é o primeiro lugar onde um exército ataca. Ele ataca as estradas e as fontes de comida para que o outro exército não tenha nem comida para se alimentar e enfraquecer. Você mata o inimigo de fome. Então, numa situação de guerra, não importa o quanto dinheiro um milionário tenha, o que vai acontecendo de fato é que alguém muito bem armado vai saquear todos os bens dele, ou ele vai ter que trocar os bens dele por comida. Ele vai ter que trocar um avião inteiro por comida, por água, por proteção, ou qualquer coisa do gênero. Vai ter que trocar seu helicóptero, sua Ferrari, tudo vai se dissolver. E numa situação de fome extrema, esses bens não tem nem serventia, sendo que as estradas foram arrebentadas, você tem uma Ferrari. Então, o valor do bem se perde. Como você pode perceber, já nesse começo, nessa introdução, o fato de alguém rico ser rico não torna ele imune a uma situação extrema, e ninguém se importa numa situação extrema com os bens que ele possui. Ouro não tem valor nenhum, prata não tem valor nenhum, de fato, a comida e a água possuem um valor muito alto. Então, para te mudar um pouco esse conceito, tirar um pouco da cabeça das pessoas essa ideia de que o rico empobrece o pobre, que é uma das coisas que eu aprendi, meio que foi me feito enfiado goela abaixo durante toda a minha infância e adolescência, que para alguém ter, outro deve não ter, né? E isso é verdade numa situação de recursos escassos. O dinheiro é uma coisa escassa, então alguns têm muito, outros têm menos e tudo mais. Mas não é assim que a economia funciona. E para exemplificar bem isso, eu vou te colocar um exemplo de uma sociedade. Vamos pensar numa vila de aproximadamente 1.000, algumas pessoas ali, centenas de pessoas, 1.200, 1.000 pessoas aproximadamente. E nessa vila, todos sobreviviam através da retirada de recursos escassos da natureza. Você retira a árvore, você caça para comer, você cata comida da árvore que já existe previamente na natureza, você cata frutos da árvore, você pega plantas que já estão na natureza para se alimentar.
E partindo disso, você tem todo esse conceito marxista, né, de que e outros conceitos também que mostram que eles desenham uma sociedade em que alguns têm, para outros vai faltar, e que é injusto alguns terem demais. Mas vamos supor que nessa sociedade as pessoas começam a produzir alimento. Então, alguém resolve construir um cativeiro para que os animais se reproduzam. Alguém resolve plantar alimentos para que não seja necessário encontrar e depender muito da sorte para encontrar alimentos. Também, uma outra situação, alguém começa a produzir equipamentos para ajudar no crescimento da produção de alimentos. Outros produzem equipamentos para a construção de moradias, uma escada, por exemplo, um equipamento, né? Ou outros produzem arado, né? Que é outros trazem animais que vão ajudar também na produção de alimento, animais de tração como boi ou cavalo ou qualquer coisa do gênero, ou compram de outras vilas, independente. E vamos supor que alguns equipamentos até são comprados de outras vilas, uma faca de metal, de um metal mais resistente, coisas assim. Imagine algo bem medieval mesmo, bem antes de medieval, né? Uma coisa bem arcaica. O que vai acontecer nessa situação? Aquela vila, as pessoas, aqueles que nasceram beneficiados, ou seja, aqueles que nasceram com um grande porte físico, tinham condições de encontrar comida. Aqueles que nasceram com uma saúde mais, e quem nasceu sem saúde está lascado. Simplesmente não tem para ele. Mas conforme você vai tendo acesso a tecnologias e você vai sabendo produzir tecnologias, uma pessoa que às vezes não tem condição de andar, ela consegue produzir artesanato, consegue produzir uma panela, uma panela de barro, uma vasilha, e ela vende isso como um artefato para alguém. E daí começa a troca. O fato é que o produtor de carne, ele só vai vender o que excede. Então ele vai consumir para ele uma porção dessa carne e o que sobrou ele vai trocar. Se ele não trocar, aquilo vai apodrecer e morrer. Ou vai morrer de velho, ou vai envelhecer, não importa. Então ele vai trocar o que excede de carne ou de animais por arroz, por trigo. O produtor de trigo vai também trocar o que excede por mais equipamentos, arado, ou vai trocar por carne. Veja que o trigo para o produtor, o trigo excedente não tem valor. Ele acha aquilo é produto de sobra. Aquilo é lixo, basicamente é lixo. Mas para o cara que não tem, aquilo não é lixo. E o começo do comércio, as nascentes do comércio foram assim. Aqueles que possuem aquilo que eles consideram porcaria ou de pouco valor, eles trocam por alguém que tem outra coisa que ele considera porcaria. E agora eu tenho algo que eu acho incrivelmente valioso e o outro tem algo que para ele é incrivelmente valioso. Então, quando ocorre uma troca entre duas pessoas, em 99% dos casos, os dois saem ganhando. Alguém trabalha o mês inteiro e compra, e chega no fim do mês, chega no dia que ele recebe, ele compra um ingresso de cinema. Aquele ingresso de cinema, para aquela pessoa que está pagando, vale mais do que a experiência de assistir o filme, porque para ela, senão ela falaria, não, eu não vou gastar meu dinheiro com isso, não vale a pena. Então, se ela pagou, de alguma forma ela acredita que vale a pena aquela experiência, tem um valor para ela.
Toda vez que alguém faz uma compra, uma troca com dinheiro ou uma troca entre objetos, e o dinheiro é só a ferramenta que intermedia a troca, porque seria muito doloroso você carregar 10 quilos de arroz nas costas para trocar por 2 galinhas. Então você troca com alguém mais próximo de você esses 10 quilos de arroz por uma coisa menor. Pode ser, já foi sal, por isso que o nome é salário, ou então ouro, ou então prata. E depois você carrega isso e você troca esse valor com outra pessoa por carne ou algum equipamento ou por algum entretenimento. Também é uma coisa de valor. As pessoas sentem essa necessidade, é uma necessidade das pessoas, então também tem valor. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que você percebe que quando você sai do primitivo e você entra na indústria e no mercado, o comércio ele enriquece ao rico e ao pobre. O pobre, quanto mais o rico enriquece, menos ele dá valor tanto ao dinheiro, menos ele dá valor ao que ele tem. Acaba sobrando o que ele tem. E ele tenta vender isso por um preço de mercado, ou um preço mais baixo que o mercado, porque ele quer se livrar daquilo. Isso é o que eu faço, por exemplo. Eu sei que eu não sou um vendedor de celular. Então, quando eu tenho um celular que eu quero me livrar, eu vendo ele por um preço abaixo do mercado, porque para mim o custo de ficar procurando um cliente é muito caro. Alguém que queira comprar pelo valor que vale, para mim é muito demorado. Eu não tenho esse tempo disponível. Para mim vale mais a pena vender por um preço mais baixo e focar no meu trabalho, porque o meu trabalho rende mais do que ficar correndo atrás de cliente. Esse tempo para mim é muito caro, no meu caso. Para alguns pode ser diferente, para alguns pode valer mais a pena ficar procurando um cliente durante um mês inteiro do que vender o equipamento, o celular ou alguma coisa assim por um preço baixo do mercado. Cada um tem que saber o que vale mais a pena para si. E essa é a mágica do mercado. Se você conhece um pouco de computador, você imagine que um computador ele tem um processador que ele trabalha com que ele precisa pegar uma informação, processar e transformar em algo de acordo com o que você define que ele precisa transformar. Por exemplo, você somar dois números, ele recebe um número A e o B e ele faz a soma, ou a subtração, a multiplicação. Esse processamento é feito lá dentro do computador com um único núcleo. E você tem entrada de informação, processamento e cuspida de informação. Então, ele recebe informações, transforma aquilo em algo que você definiu e ele cospe para você. Pode ser esse vídeo, pode ser uma foto, pode ser um cálculo de matemática. No caso do mercado, imagine que cada pessoa, quando recebe o seu salário ou quando recebe o lucro da venda, ele precisa definir o que vai fazer com aquilo. Então ele pensa, raciocina e toma uma decisão que é melhor para ele, ou que é melhor para a família dele, ou que vai trazer alguma satisfação para ele. Se você multiplica isso por 1.000 pessoas, você vai ter 1.000 computadores processando o melhor meio de distribuir os recursos, comida e tal. Quando você tem 200 milhões de habitantes, como no Brasil, se o comércio for 100% livre, sem intervenção de algum ser, de algum tipo de entidade que usa a força para controlar essas transações, as pessoas vão encontrar automaticamente a melhor maneira de distribuir esses recursos e todos vão enriquecer. Porque aquele que enriqueceu vendendo trigo vai querer produzir mais trigo e o valor do trigo vai diminuir.
Quando eu digo valor, eu não quero dizer em relação ao salário, com que você vai, não necessariamente vai aumentar o seu salário, mas existe uma maneira de aumentar o seu salário continuando o valor igual. E como que isso procede? Da seguinte forma: você tem um produto que começa a ficar cada vez mais barato. Então, se a comida começa a ficar mais barato, quer dizer que você está ganhando mais dinheiro, você está ganhando mais valor com o seu trabalho, porque você precisa gastar menos dinheiro com comida. Você entende? Então, quando uma pessoa tenta enriquecer através da troca voluntária, ela está enriquecendo toda a sociedade. Ninguém deve ter vergonha de enriquecer. Na verdade, quanto mais você enriquecer, quer dizer que mais valor você está oferecendo para a sociedade. Existem coisas que são maléficas às pessoas, como drogas, entre outras coisas, que o pessoal fica viciado. O fato é que ninguém deveria ser juiz de ninguém. Nós não deveríamos obrigar ninguém, ou nós não deveríamos obrigar as pessoas a ter a saúde que a gente tem de forma forçada, né, através de uma regra, uma lei. Mas isso é uma discussão para outro vídeo. O ponto central aqui é que eu quis mostrar que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Uma sociedade prospera quando ela produz muito. Algumas pessoas só vão querer dinheiro ou o salário suficiente para que elas possam sobreviver. A pessoa gosta de ter uma vida simples. Esse é o desejo dela. Outras pessoas vão ter interesse em comprar alguns bens de longo prazo, como uma casa, um terreno. Não que a outra pessoa não queira, mas ela decidiu, ela não tornou aquilo uma prioridade. Algumas pessoas não tornaram aquilo uma prioridade. Outras não vão conseguir, isso é verdade. Outras vão conseguir. O fato, e aí existe uma pegadinha que a galera não percebe, que é o seguinte: por isso que aumento de impostos sobre quem tem muito dinheiro acaba não resolvendo o problema. Se resolvesse o problema, seria uma prática cada vez mais recorrente, só que todos os países do mundo desistiram dessa prática porque ela resulta no seguinte: a pessoa que está enriquecendo, a pessoa quando começa a aumentar a sua renda gradativamente, ela fala, poxa, então quer dizer que se eu continuar trabalhando dessa forma, eu vou ter aumento de renda contínua. Então eu preciso trabalhar mais e mais. Então eu preciso aumentar minha produção, eu preciso encontrar um meio de conseguir fazer mais, eu preciso comprar um equipamento que produza mais. E eu espero que você tenha entendido que quando essa pessoa compra esse equipamento para produzir mais, mesmo que ela faça por puro egoísmo, mesmo que ela faça só para beneficiar a si mesma, ela gera uma sobra de recursos à disposição de todos, e isso faz com que o preço do produto dela baixe. Então, essa pessoa vai ter produtos cada vez mais baratos. Não tem como ela manter esse preço, porque manter o preço se ela produzir muito, porque os produtos estragam. Mesmo um produto de plástico, como um fone de ouvido, a embalagem, ela, dentro de um estoque, ela começa a embolorar. O próprio produto começa a embolorar. Esse fone de ouvido branco, ele começa a escurecer com o tempo. Não tem como deixar ele armazenado. Os componentes enferrujam com o tempo. Não tem como deixar armazenado para sempre. E também ele fica obsoleto também com o tempo. Esse produto ele fica obsoleto. Então não tem como ficar armazenando isso eternamente. Se alguém acha que dá para vender um produto caro no mercado para sempre, a coisa não funciona desse jeito. Você precisa ser competitivo tanto na qualidade quanto no preço.
O ponto principal dessa discussão é provar que, apesar de a desigualdade não agradar os olhos das pessoas, principalmente de uma pessoa mais jovem, porque eu vejo que muitas vezes os idosos não têm tanta preocupação com o extremo luxo, como ter um carro top, ou ter um equipamento, um celular de última geração, ou ter roupas lindas e maravilhosas e coisas assim. Muitas vezes os mais velhos não têm essa ambição porque eles já sentem que a vida deles está acabando. Então eles se preocupam com, poxa, eu quero aproveitar, então eu quero ir para uma praia, eu quero ver os meus netos crescer, eu quero abraçar minha família, eu quero fazer alguma coisa que eu gosto, não quero tanto ficar correndo atrás de dinheiro. Ele sente que o dinheiro não tem tanto valor assim. Mas o fato é que quando se começa a taxar os ricos, acontece a primeira coisa que acontece é que o rico vai procurar um país onde ele vai ser 100% dos países recebem pessoas ricas de abraços abertos. Você quer levar teus recursos, teu dinheiro, teus bens para outro país, eles sempre vão te receber de braços abertos. Isso se chama fuga de capital. Então você quer taxar o cara fala tchau e vai embora para outro país. E você não consegue taxar ele em outro país, porque ele não é mais morador do seu país, ele já é um cidadão de outro país. Para o pobre isso já não rola. Se você está sendo super taxado sendo pobre, você ou de classe média, você não consegue trocar de país porque os outros países nem te aceitam. Um país rico como Estados Unidos, a Europa, não vai te aceitar. Vai aceitar um pé rapado como você. Então, quando você tenta taxar as pessoas mais ricas, você causa esse efeito. Mas vamos supor que a pessoa fique no país. O que vai acontecer? Isso aconteceu uma situação que eu vi, que é uma pessoa que ela tinha uma fábrica de imóveis e ela chegou à conclusão que ela deveria fechar a fábrica e colocar esse dinheiro no Tesouro Direto, que o lucro que ela tinha por mês dormindo no Tesouro Direto era maior do que o lucro de estar trabalhando, de estar fabricando móveis. Ela não aguentava mais a quantidade de impostos, encargos e dificuldades e burocracias. Quantas vezes os funcionários processaram a empresa ou alguém se machucou e coisas assim e prejudicou ele. Então, quando ele fecha essa fábrica para colocar o tesouro no Tesouro Direto, todo mundo começa a ter que pagar mais caro nos móveis, porque você tem você tem uma pessoa que parou de produzir, então o preço, como aumenta, você tem menos produtos disponíveis, o preço do sofá, do móvel sobe automaticamente. O cara que é rico não se sente incentivo para enriquecer ainda mais. E a classe média, muitas vezes, tem a intenção de, por exemplo, um médico de classe média, ele tem a intenção de abrir o seu próprio... Não entrando no mérito se todo médico é rico ou não, eu não sei, mas mesmo que ele não seja milionário, que ele seja classe média alta, ele tem a intenção de abrir um consultório. Se entra o governo tentando taxar esse cara muito, ele vai achar que não vale a pena abrir o consultório e ele vai se manter trabalhando como empregado de um hospital. Isso vai causar o quê? Que o salário médio dos médicos vai diminuir, porque se você tem muita pessoa procurando emprego, quer dizer que o salário vale menos. Se você tem poucas pessoas procurando emprego, a única forma de você receber uma pessoa boa e eficiente na sua empresa é você aumentando o salário. E, além disso, esse cara poderia no futuro crescer e se transformar num hospital. Poderia transformar um consultório num consultório maior e maior e maior até chegar no hospital. Mas ele não sente que vale a pena todo o aborrecimento de se tornar um empreendedor num país como o nosso. Então ele não abre esse consultório. Ele sente que vai dar muito trabalho, vai dar muita dor de cabeça.
ele não tem saúde, às vezes ele já tem uma idade avançada, de seus 45, seus 50 anos, ele não quer empreender numa, num ambiente onde ele é considerado o inimigo. Bom, para fechar o vídeo, eu quero explicar, o que eu quis explicar até agora é que na matemática, o inverso de 5 é menos 5. Ou seja, o ao contrário de prosperidade não é a pessoa que não tem nada, seria alguém que estaria devendo. O anti-rico seria alguém que estaria devendo milhões. O milionário é quem tem milhões e o antimilionário seria quem está devendo milhões. O fato de uma pessoa, de alguns indivíduos ou de muitos indivíduos não terem nada, não significa que o mais rico transformou de uma maneira predatória, através de enganação ou qualquer coisa assim, apesar de existir táticas de enganação, de passar a perna nos outros, ou de você extorquir as pessoas através da força, ou através de jogos mentais, né, de psicologia, ou do medo, ou qualquer coisa do gênero. Existe isso, mas não estou entrando nesse tipo de mérito, porque esse não é uma pessoa que enriqueceu através da produção, e sim da predação. Mas todos aqui, quando você ou qualquer pessoa enriquece através da produção, todos saem ganhando. Esse é o ponto central da discussão. E com isso eu quero que você, principalmente se você tem algum tipo de ambição, ou se você tem algumas... se você sente a necessidade de prosperar pessoalmente, não pense que isso é algo necessariamente ruim. Isso seria ruim se você utilizasse métodos de predação. Se você, através de algum tipo de artifício, tirasse dinheiro das pessoas. Mas se você oferece algo que vai beneficiar, se você encontrar as dificuldades da sociedade, como o Uber encontrou, como a Amazon encontrou, ou como os mercados, como Condor, que tem resolvido problemas de distribuição, de oferta de alimento e tudo. Essas organizações que oferecem soluções para a sociedade, elas, ou o próprio McDonald's, né, geram riqueza. Já pensou uma pessoa que o trabalho dela custa R$70 a hora, essa pessoa tem que se deslocar até a sua casa, que fica a 20 minutos do centro, fabricar sua comida, para depois sair de casa e demorar mais 20 minutos para voltar para o centro. Com isso ela já perdeu aproximadamente 1h30 ou até 1h40 de trabalho. Quanto custou para ela isso? Vamos supor que ela perdeu 2 horas de trabalho, custou R$140. Se ela compra comida no McDonald's e pagou R$30, por mais que para algumas pessoas isso seja caro, mas o trabalho dela tem mais, as pessoas consideram que tem mais valor. Então, no fim das contas, o dono do McDonald's enriqueceu e a pessoa que comprou do McDonald's também enriqueceu. E então, quando você enriquece através das trocas voluntárias, todos enriquecem. Com isso, eu quero tirar o peso de algumas pessoas que acreditam que enriquecer, ou a ambição de prosperar de maneira indefinida, ela é um pensamento, digamos assim,
negativo, um desejo negativo. Mas não, é um desejo positivo, contanto que as pessoas desejem o seu produto ou serviço, ou que você resolva o problema das pessoas e cobre por isso. Lembre-se que não importa o quão caro você considere, do teu ponto de vista, o que você está cobrando, ou o quanto caro o mercado considera, o quanto que é o preço do que você está oferecendo, quem vai decidir se aquilo é caro ou barato é o cliente. Sempre o cliente que decide que é caro ou barato. Se ele considerar caro demais, ele não vai comprar. Ele vai tocar a vida dele sem aquilo. Se essa pessoa, se o contratante, teu chefe ou o cliente comprou, quer dizer que aos olhos dele, dentro da concepção de mundo dele, aquela compra valeu a pena. Ele saiu ganhando. Para ele aumentou a riqueza. Ele considera que quando ele fez a compra ou a contratação, ele aumentou a riqueza. E quando a pessoa vai lá e decide não comprar, quer dizer que na visão dela, ela acredita que adquirir aquilo vai diminuir a riqueza dela. É claro que existem muitos enganos nas compras e tudo mais. Às vezes a gente, por vontade, por puro desejo, a gente empobrece, a gente não prospera porque a gente compra coisas que não deveria. Mas isso precisa ficar, cada um precisa ser responsável pela sua própria prosperidade. Não deve haver nenhum agente externo que decide isso por você. Então, por hoje é só. Eu espero que eu tenha ajudado alguém a desmistificar essa ideia de enriquecer significa que outros vão ser mais pobres. Não é assim que funciona. E talvez, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Um abraço, até a próxima.